Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast, o Vamos Conversar. Este é um espaço de reflexão, diálogo, conhecimento e aprendizado, porque aqui a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje o nosso tema é fake news. Para isso, eu tenho aqui na mesa o Fabiano Urmanesi, que é professor e jornalista. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço para podermos discutir um tema tão importante. E também a Maria de Lourdes Soares, que é comandante da Guarda Municipal. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigada, Lília. Nós que agradecemos de poder discutir esse tema tão pertinente. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de cada um de vocês e a relação com esse tema, por favor, Fabiano. Claro, eu sou, como você mencionou, jornalista de formação e desde 2008 eu atuo como professor universitário. Agora estou também como professor convidado no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e tenho pesquisado nos últimos anos a difusão das fake news e o impacto social dessas práticas. Lourdes, por favor. Eu sou a inspetora superintendente Lourdes, estou na Guarda Municipal de Campinas há 25 anos, desde 97. Tenho formação acadêmica em psicologia, fiz outros cursos dentro já da Guarda Municipal de Campinas. E esse tema é muito importante para a gente na Guarda, principalmente nesse recorte de tempo atual. É um tema muito relevante. Queria que a gente começasse, então, falando agora especificamente sobre, o nosso tema, mais especificamente, melhor dizendo. E eu queria que você dissesse para a gente, Fabiano, com a sua pesquisa, a sua formação, o que é fake news? Muito bem, acho que essa é sempre uma pergunta pertinente e adequada para nós começarmos, porque a tendência é olhar para essa palavra e fazer uma tradução. Bom, fake news e aí notícias falsas. Mas aí já surge um certo incômodo, um desconforto, que é pensar que se é notícia, não pode ser falso. Então, não é simplesmente uma questão de notícia falsa. O que caracteriza uma fake news é a sua capacidade de se tornar algo fraudulento ou então que vai causar pânico, temor ou algum prejuízo social. Essa é a grande questão. Não é simplesmente uma inverdade ou uma informação equivocada, um erro de informação ou uma falsa informação, mas é uma informação que, uma vez colocada em circulação na sociedade, pode trazer prejuízos. E eu acho que esse traz um ponto importante, até para a gente aproveitar esse gancho e explicar porque que você disse que a tradução não convém, porque uma notícia jornalística, uma notícia que é feita por um profissional de jornalismo, com técnica jornalística, ela sempre é verdadeira, Ou seja, é uma notícia porque o profissional foi lá, entendeu o que estava acontecendo, apurou e trouxe uma verdade. Uma notícia é verdade. Exatamente. Evidentemente que o discurso jornalístico também está sujeito, como qualquer outro discurso, a interesses, a processos de manipulação, a distorções. No entanto, o processo jornalístico passa por uma série de critérios, de recursos, que vão possibilitando que a informação que vai chegar ao leitor, ao telespectador, ao internauta, tenha passado por vários desses filtros. Claro que essa informação, portanto, ela cumpriu um ritual que permite garantir que aquela informação, no mínimo, foi checada, ou ela se baseia numa entrevista, numa investigação, num dado. Perfeito. E eu acho que a presença da Lourdes aqui hoje é muito importante. O Fabiano também falou de pânico, terror, de deliberadamente causar isso nas pessoas. E a gente, infelizmente, está vivendo um momento, que todo mundo ficou muito comovido com as tragédias que a gente viu acontecer dentro das escolas em Blumenau, em Blumenau, Santa Catarina, em que as crianças foram mortas dentro da escola. E depois desses tristes episódios, os órgãos de segurança foram inundados por denúncias falsas. E isso traz um grande prejuízo aos trabalhos dos órgãos de segurança. Sem dúvida, Lília. E quero aproveitar e comentar, Semana passada eu fiz um vídeo tentando sensibilizar as pessoas a não compartilharem esse tipo de notícia para não aumentar o pânico que havia se instalado. E quando fui falar não compartilhe notícia falsa, isso me trouxe um incômodo. Se é notícia, como que é falsa? Notícia a gente entende que ela seja verdadeira. Pode ter algum viés,
obviamente, do meio de comunicação, mas ela não é falsa de qualquer forma. E isso, Lili, é muito importante mesmo, essa questão do pânico. Isso trouxe uma sobrecarga de trabalho para a gente, recebendo uma série de notícias falsas, de boatos, de situações que queriam relacionar ataques em escolas, coisa que não aconteceu de forma alguma. E, às vezes, até as pessoas não acreditavam quando isso não aconteceu. Então, esse tipo de boato também trouxe, de certa forma, para alguns, um descrédito quando nós dizíamos que não aconteceu. E pessoas falavam, vocês estão querendo esconder da gente que houve. Então, um desgaste muito grande para as agências de segurança pública, de ter que buscar algumas denúncias que eram feitas, verificar se elas eram verdadeiras ou não, e também um segundo momento de desgaste, que era desmentir. E isso é muito difícil. Quando você vai dizer que aquilo não é verdadeiro, não corre na mesma proporção que correu uma informação inverídica. Isso é terrível. A gente vive numa sociedade democrática de direito em que a gente acreditar nas instituições faz parte desse processo democrático e de direito. A gente tem que acreditar, né, nas instituições públicas, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, no jornalismo também é uma instituição. E as pessoas, às vezes, que leem e que propagam uma fake news, não estou falando de quem faz, elas não entendem que elas estão fazendo parte de um processo que vai acabar corroendo toda essa credibilidade e que isso traz prejuízo, inclusive, para ela própria. Exato. Claro que esse não é um processo consciente, né, no sentido de que as pessoas, eu vou propagar esta informação porque eu quero prejudicar a imprensa ou porque quero prejudicar, não acredito mais nas instituições públicas. Esse processo é um pouco mais inconsciente do que pode nos parecer à primeira vista, e isso é característico de um momento que nós estamos vivendo na sociedade e que nós chamamos de era da pós-verdade. Né? A palavra pós-verdade, inclusive, em 2016, foi escolhida como sendo a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Era uma palavra que a gente quase não ouvia, ou ouvia muito pouco, né? Ainda hoje, ainda é uma palavra que está muito presa aos círculos mais acadêmicos, mais de pesquisa, mas que expressam o que é a nossa sociedade. Porque qual é o conceito de pós-verdade? Importa mais aquilo em que eu acredito do que qualquer evidência em contrário. Então, se eu tenho uma crença de que algo está acontecendo, não importa que a imprensa como instituição ou que um órgão público se posicione e me mostre, inclusive com um dado estatístico, um dado científico, que aquilo não é verídico. Né? Em última instância, nós podemos dizer que a pós-verdade é uma consequência, né? Um sintoma do próprio egocentrismo, do individualismo que nos últimos anos tem crescido na sociedade. Então, quer dizer, a minha verdade é mais importante do que a de qualquer outro. E nesse sentido é que vão aparecendo as fake news, os boatos, a difusão deliberada de informações que vão causar pânico, comoção, temor. E você imagina, né? A Lourdes é uma agente pública, uma autoridade, e as pessoas não confiavam em você no que você falava que não era verdade. A gente, infelizmente, nós vivemos situações assim, né? De desmentir determinadas situações e muitas vezes, não, vocês estão escondendo a notícia, vocês estão escondendo o fato, e isso é muito triste mesmo, né? As pessoas não confiarem nem na imprensa, a imprensa não divulgou porque não quer causar alarde, e ter esse descrédito, essa falta de confiança, de fato, contribuiu para alarmar muito mais pessoas, e esse fator irresponsável, né? Por exemplo, tirar uma foto da viatura em frente a uma escola, né, num procedimento de rotina, de patrulhamento, e dizer, olha, teve um ataque, a guarda está aqui, ou muitas vezes nós tivemos uma situação da Polícia Militar na Unicamp, acompanhando a visita do governador, e também foram tiradas fotos, e olha, a Unicamp foi atacada, nós estamos só esperando para saber o número de vítimas, um fato completamente irreal.
E causa toda uma celeuma, um pânico maior ainda nas pessoas que têm filhos em escola, né? E aí, por mais que nós tenhamos reforçado o patrulhamento, muitos pais se mantiveram com medo e não levaram seus filhos para a escola, temendo que pudesse acontecer alguma coisa. Então, o fato de uma proporção assim inimaginável, e o quanto esses pais sofreram, temendo que a escola realmente pudesse ser alvo de um ataque, que seus filhos não estivessem em segurança. Então, a divulgação desse tipo de situação, ela foi extremamente prejudicial e não deve ocorrer. As pessoas não leem, na verdade, a notícia, né? Elas são fisgadas pelo emocional, então, observam uma foto, não busca saber pela imprensa ou pelos órgãos competentes para informar aquela situação, e o emocional fala mais alto e propaga essa informação em outros grupos, isso viraliza, né? Corre e não corre da mesma forma como quando a gente põe um carimbo, disso é falso. Exatamente. Né? Aí as pessoas não reproduzem na mesma proporção. Você falou um pouco de responsabilidade e de emoções, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Vamos conversar? Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar? De volta com o podcast aqui da Educa TV, Vamos Conversar. E eu falei que eu queria falar de responsabilidade e emoções no bloco anterior, mas eu queria te perguntar, vocês conseguiram mensurar, Lourdes, o volume de denúncias, de boatos que chegaram até a Guarda Municipal aqui em Campinas? Na primeira semana, Lilian, nós tivemos aí 158 aproximadamente. E aí das mais diferentes formas, né? Desde da ligação no 153, dizendo, olha, eu recebi aqui no WhatsApp, eu recebi num grupo de conversa, uma informação de que vai ter um ataque na escola, e isso nunca é muito preciso, né? Qual escola, quando, de que forma. Da mesma forma, informações no Facebook, e alguém mandar um print de tela, olha, nesse Face falando de ataque em escola, mas nada é realmente consistente. E até mesmo denúncias de, olha, tem uma pessoa estranha aqui circulando a escola, numa atitude que é atitude de suspeição, e a gente providenciar a abordagem, e na verdade não... Veículo parado próximo à escola, tem um veículo aqui, é um ataque, porque a pessoa está com capuz. Então, diferentes dessas informações, e lógico nós vamos checar todas, né? Claro. A gente, de qualquer forma, não pode deixar de verificar se o fato é verídico ou não. E isso, como eu falei anteriormente, onera muito também o nosso trabalho, por conta de não se tratar de notícia verdadeira. Não, porque você imagina, de repente chega uma coisa que desvia o foco de algo que realmente pode estar acontecendo. Sim, E olha só sim. como é fácil criar uma situação de pânico, né? A Lourdes estava mencionando que muitas vezes tem uma viatura em frente a uma escola fazendo um procedimento de rotina, Uhum. ou seja, aquela viatura provavelmente passe por lá não só todos os dias, mas várias vezes Sim. durante o mesmo dia, e alguém fez uma foto e... Qual é a reação emocional das pessoas? É achar que há algo errado, porque já existe um pré-construído. Se tem a guarda ou se tem a polícia, porque há algo errado. Isso tem a ver com uma imagem, inclusive, dessas corporações que foi sendo construída, né? Que seria alguma coisa muito mais para quando o fato já estava consumado, já teria acontecido, e não no sentido de prevenção ou de acompanhamento. Bom, aí essa pessoa fez essa foto e simplesmente colocou num grupo de WhatsApp como a guarda está na minha escola, deve ter acontecido alguma coisa. Aí a mesma guarda recebeu uma outra informação de que havia uma pessoa em uma atitude suspeita por ali, e ela providenciou a abordagem, foi averiguar o que havia.
Uma outra pessoa fez uma foto dessa averiguação e colocou no mesmo grupo ou em um outro grupo, que alguém estava sendo preso Nossa. pela guarda. Aí uma outra pessoa que talvez já tenha um pouco mais de condições para escrever um texto um pouco mais elaborado, com algumas técnicas que remetam a uma notícia, e aí já de uma forma bastante fraudulenta, deliberadamente nociva, já transforma isso em algo semelhante a uma notícia, dizendo que a guarda esteve nesta manhã diante da escola tal e prendeu um suspeito que estava misturando, inclusive, fatos que podem ter acontecido em uma outra situação, em uma outra escola. E aí a fake news surgiu e vai aumentando o pânico e vai circulando. Não é? Por quê? O medo, vamos pensar nessa situação de escola, o medo dos pais é um medo legítimo. Sim. Eles querem preservar a integridade dos seus filhos. Então, nós não podemos culpar o medo dos pais. Né? O que nós temos que tentar entender é ajudar uma pessoa, ajudar este pai ao receber uma informação, em ter ali alguns critérios que o ajudem a identificar se aquilo é de fato uma notícia falsa, né, ou não é uma notícia, ou se aquilo tem algum fundo de verdade que mereceria averiguar ou que mereceria uma análise posterior. Ô, Fabiane, você está falando de tudo isso, eu queria já aproveitar para você falar um pouco para a gente. A Lourdes também falou disso, que ficou incomodada com a história da notícia falsa. Como é que as pessoas podem identificar que aquela notícia provavelmente não se trata de uma notícia, é uma mentira? Olhando de uma forma assim bem sistematizada, né, um conjunto de informações falsas que circularam ou de fake news que circularam nos últimos tempos, a gente consegue identificar algumas características. Primeiro, geralmente são informações genéricas que poderiam servir em qualquer momento ou em qualquer lugar. Então, é uma escola. Posso mudar o nome da cidade, na cidade de Campinas, mas eu posso colocar ali também na cidade de Piracicaba ou na cidade de Cuiabá. Foi invadida na manhã de hoje. Bom, amanhã de hoje, amanhã também poderá ser amanhã de hoje. Sim. Daqui a um mês, a mesma situação, né? Não há, geralmente, alguém que fale nesses textos, né? Alguém que emita uma opinião no sentido de que é a comandante que prestou aquela informação ou de que é o diretor da escola. E quando há, ele não tem o seu nome completo. Geralmente é a diretora da escola afirmou o quê? Mas não tem uma qualificação. Quem é essa diretora de escola que ali está? Várias fake news também a gente percebe que elas são reescritas. Então, elas já apareceram há algum tempo, aí quando há uma nova oportunidade, elas ressurgem. Talvez com alguma diferença no fato, no lugar, no acontecimento, mas a estrutura está ali presente desde sempre. Outra característica bastante comum nos textos de fake news são textos muito adjetivados, textos que apresentam muitas características. Então, temor muito grande nas escolas. Um fato horrível aconteceu nesta manhã, que não faz parte do discurso jornalístico. O discurso jornalístico, né, até pelo seu ideal de objetividade, de imparcialidade, ele tende a usar poucos adjetivos. Então, um texto muito adjetivado, ele tem fortes indícios de ser falso ou de ter alguma imprecisão. Além disso, eu costumo sempre dizer que nós precisamos treinar a desconfiança. Sobretudo, quando nós nos depararmos com um texto que diz o que nós gostaríamos de ouvir, ou então que diz respeito a um medo que nós temos. Todos os pais têm medo, sobretudo quando acompanham uma notícia como as que nós vimos nos últimos dias, de que alguém invada a sua escola e faça qualquer ato violento contra os seus filhos. É natural que eu receber uma informação como essa, isso diz respeito aos meus medos. É justamente nessa informação que eu preciso prestar mais atenção. Ou então algo que diga respeito àquilo que eu acredito, que eu penso, a minha forma de ver o mundo. Né? É essa leitura crítica que nós precisamos treinar nas pessoas para que seja mais fácil identificar quando se trata de uma notícia falsa. E além
da gente tentar identificar, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade quando a gente compartilha isso, né? Tanto de, obviamente, disso que a gente já está falando, de causar mais pânico, tanto de, eventualmente, estimular algum outro ato criminoso. Veja, Lilian, essa questão da responsabilidade, como ela é importante, né? Por que as pessoas também estão descrentes em relação ao discurso jornalístico tradicional? Porque hoje todas as pessoas podem ser produtoras de conteúdo e produtoras de informação. Então elas tendem a acreditar muito mais naquela pessoa próxima que ela segue no Facebook ou segue numa outra rede e que colocou uma notícia falsa, a acreditar num discurso que parece distante, que parece feito por uma outra pessoa que ela nem conhece, né? Que ela não sabe quem é ou no que acredita. E justamente a gente tem essa responsabilidade, nós temos esse potencial maior para nos tornarmos produtores de conteúdo. E é justamente por isso que nós deveríamos ter esse olhar mais responsável, né, sobre o que nós vamos colocar em circulação. Sem dúvida. Eu quero falar mais sobre responsabilidade, mas quero falar sobre responsabilidade criminal. Porque é importante a gente também esclarecer que muitas vezes isso é crime e pode ser passível de responsabilização, mas a gente faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente aqui na Educa TV. Vamos conversar? Cotidiano da Escola. Seu programa sobre conteúdos pedagógicos desenvolvidos nas escolas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar? De volta com o podcast Vamos Conversar, falando em responsabilidade. Agora a gente vai falar da parte criminal. Lourdes, as pessoas que propagam, que fabricam fake news. Isso acho que também é importante a gente dizer que tem gente que ganha dinheiro, inclusive, fabricando fake news. Então, às vezes a pessoa está achando que é uma bobeira, mas não, tem toda uma estrutura profissional por trás disso. Mas, de fato, isso pode trazer consequências criminais para as pessoas. Sim, sim, sem dúvida. E antes até, na quinta-feira, por exemplo, né, essa preocupação que nós ficamos... Na quinta-feira, só para a gente contextualizar quem está assistindo, pode estar assistindo a gente, no último dia 20 de abril, Isso. houve uma onda, né, de boatarias, de novos ataques que aconteceriam nesse dia. Exatamente. Então, foi um dia aí carregado de preocupação, né, de nós mantermos nossas viaturas no patrulhamento nas escolas, para que os pais e para a comunidade escolar pudesse ficar mais tranquila em relação a essa quantidade de boatos que reverberou lá para o dia 20. Eu estava em frente a uma escola municipal atendendo a imprensa. Eles queriam um balanço de como estava a situação. Então, nós estávamos com 2 viaturas, alguns veículos de imprensa, e chegou um motoboy na casa em frente à escola. E ele ficou olhando, eu de imediato já falei, olha, não está acontecendo nada, não teve ataque, é só uma matéria que a imprensa quer fazer sobre o dia de hoje, um balanço do trabalho da guarda nas escolas, para ficar claro para a população como isso preocupou de alguém, de repente, sair dali de frente à escola e falar, aconteceu alguma coisa, viatura da guarda, imprensa ali. Né? Então, o quanto isso onerou o trabalho nosso, inclusive com essa preocupação de já anteciparmos e dizer, olha, não aconteceu nada, está tranquilo, isso é rotina. Mas isso é fato, Lilian. As pessoas podem ser responsabilizadas, sim, pela propagação de notícias e pelo dano que ela pode causar. Essas notícias podem levar a situações que às vezes são mais do cotidiano, como uma calúnia, difamação de alguém, injúria, né? A gente hoje, a imprensa divulga muito, inclusive mais propriamente da injúria racial, que a gente verifica bastante, e outras como essas notícias que causam pânico, que podem levar alguém a tomar uma atitude que prejudique ou que atente contra a vida de outra pessoa, e isso é estimulado por conta de uma notícia que não poderia ser veiculada. E hoje nós temos a polícia especializada em rastrear esse tipo de informação propagada,
e em chegando naquele que propagou ou que fabricou esse tipo de notícia, ser responsabilizado pelas decorrências disso. Inclusive a propagação de discursos de ódio. Exatamente, exatamente. Também porque fomenta um tipo de ação, estimula pessoas a tomarem atitudes que, nesse caso do discurso de ódio, pode desaguar num atentado físico contra outra pessoa, num espancamento, linchamento, uma série de consequências criminais e que a pessoa responderá, sim, por isso. E, inclusive, só para não perder, Fabiano, já teve gente que morreu por conta de mentira contada na internet. Eu nunca me esqueço a história daquela moça, acho que era do litoral, não vou me lembrar a cidade, que falaram que era uma bruxa, uma coisa assim, que estava pegando crianças. Fizeram um retrato falado, alguém disse ela não tinha... Primeiro que não existia essa história, e depois disseram que era ela foi linchada. Você imagina, que morte trágica, terrível. Deixou 2 filhas. Então, é de fato uma responsabilidade muito grande que as pessoas têm que entender que a internet não é uma terra de ninguém e que há responsabilização e consequências. E que isso pode até... você pode apertar um botão numa pessoa que você não tem a menor ideia Exatamente. do que aquela pessoa pode fazer. E muitos grupos têm interesses, né? E as pessoas não pensam nisso. Que quem divulga ou fabrica algumas informações assim tem um interesse por trás. E muitas vezes um interesse criminoso, sim. E você aperta um botãozinho ali em alguém que pode cometer um crime de fato, tirando a vida de alguém ou com uma lesão corporal grave. Então, é de muita responsabilidade quando você recebe uma informação e não propagá-la sem ter esse conhecimento. Eu recebi, num grupo de conversa semana passada, também um texto de um jornal de pequeno porte, que era do ano passado, de uma outra situação. A hora que você abre, ele tem uma data, e alguém me passou e falou, olha, comandante, será que isso é verdadeiro? A hora que você abre, está lá 2022. E eu não vou me lembrar a data, mas era aquele dia mesmo. Então, dava a impressão de que aquilo tinha sido publicado ou postado naquele dia, mas era de 2022. Falei, você viu a data? Abre lá. É 2022. Quer dizer, não mudaram nem a data para fazer a postagem. Então, é preciso que as pessoas se atentem a isso, porque elas podem corroborar para que aconteça um crime. A comandante falou muito bem da questão do discurso de ódio, das fake news, servirem como gatilhos, né? Gatilhos para atos contra a própria pessoa ou contra uma outra pessoa. Mas, ainda que não haja um ato em si, é preciso dizer que o discurso de ódio, que as notícias falsas, as informações inverídicas que circulam por aí, elas têm um poder que a gente chama de performativo. Porque mesmo se elas não se transformam em nenhum ato, por si só elas já podem ser prejudiciais a alguém. Veja, quando uma pessoa comete uma injúria racial, ainda que aquilo não vá criar uma situação de violência física, a própria frase dita já promoveu esse discurso de ódio, já foi uma violência. Está na própria frase. Né? Eu sempre costumo dizer, para entender melhor esse conceito, que é o contrário do que, por exemplo, quando alguém te deseja algo bom. Um exemplo de discurso performativo que a gente sempre cita é Deus te abençoe. Então, quando alguém fala Deus te abençoe, é como se ele mesmo, com as suas palavras, estivesse te abençoando. Da mesma forma, só que do outro lado, do outro extremo, acontece com o discurso de ódio. Quando alguém xinga uma pessoa, né, o próprio xingamento funciona ali como uma ação, como uma violência. E isso pode vir, inclusive, no formato de fake news, né, no formato de discurso de ódio. E nesse momento, por exemplo, nós não conseguimos mensurar, isso não é possível, a dor e a preocupação dos pais de alunos. Não dá para mensurar quantos pais sofreram verdadeiramente, tiveram muito medo de que pudesse acontecer alguma coisa com seus filhos. E mesmo aqueles que trabalham nas escolas, Exato. Também amedrontados. E que dor foi aquela que esses profissionais também passaram
de imaginar que a qualquer momento poderia entrar alguém na escola e atentar contra suas vidas. E isso foi potencializado por diferentes situações propagadas nos grupos, principalmente nos grupos de conversa, né, em mídias. Então, é uma dor real que essas pessoas sentiram, que a gente não consegue dimensionar. Sem contar a revitimização das pessoas que verdadeiramente estiveram naquela situação dos ataques, né? Sem Porque dúvida. elas, meu Deus, não dá nem para imaginar, claro, mensurar a dor daqueles pais, daquela comunidade, e ainda se vê em meio a toda essa viralização de mentiras, de boatos, porque acaba fazendo com que eles sofram mais. E aí eu falei aqui, eu trouxe, né, falando um pouco da estrutura, porque muitas vezes quando a pessoa, eu acho que você disse, né, é inconsciente que ela faz parte de uma estrutura, mas é importante que as pessoas saibam que existe gente profissional, que não é qualquer coisa, que existem fábricas de fake news e que quando você viraliza, vou passar para frente sem pensar muito sobre isso, você está participando desse esquema criminoso que serve para muitas coisas, para crimes, mas influenciam, por exemplo, no cenário político, né? Então a gente pode ter aí decisões políticas, por exemplo, tomadas com base em mentiras. Exatamente. Certamente elas acontecem e aconteceram e vão continuar acontecendo, por isso essa responsabilidade. Você falou dessa revitimização, né? E eu acrescentaria que além de vitimar novamente essas pessoas que de fato passaram por esses ataques, também é uma forma de desrespeito a elas, a propagação das fake news. Porque você está obrigando essas pessoas a reviverem a sua dor e comparando a dor daquelas pessoas a uma informação falsa. É como se você diminuísse a informação. Porque o objetivo de quem cria uma notícia falsa ou desse grupo é criar esse pânico, é criar esse temor. Quando você faz isso, na verdade, deixa-se de lado também o que de fato aconteceu, o drama humano que essas pessoas passaram, quando de fato passaram por situações violentas, agressivas. E a gente, acho que é importante também a gente falar um pouco, porque partindo do princípio que existem vários tipos de fake news, né? Não é, e isso é vários tipos mesmo, né? Que todo dia deve surgir uma coisa diferente, mas às vezes, até usando isso, né, do que aconteceu realmente, às vezes a pessoa pega uma foto, por exemplo, de um fato, coloca uma manchete diferente. Existem tipos diferentes de fake news. Vários tipos diferentes, né? Então, uma análise mais sistematizada vai nos mostrar aquelas que eles se tornaram informações falsas pelo uso que foi feito delas. Ou porque é uma informação descontextualizada, né? Uma informação que até foi verídica em algum momento, mas que agora, quando ela aparece, às vezes sem a data e às vezes mantida a data, aquilo já não corresponde a um fato do dia, talvez algo que tenha acontecido no ano passado, há 2 a 3 anos, ou também nesse sentido de descontextualizado, uma informação que aconteceu em uma situação específica, em uma outra cidade, em um outro país, e que é trazido como se fosse da nossa realidade, do nosso contexto. Há também aquela situação em que textos e imagens não dialogam, né? O texto é inverídico, mas a imagem é verdadeira. Então, voltando ao nosso exemplo, é a imagem da viatura diante da escola. Aquela imagem é verídica, mas ela não é uma imagem que corresponde ao texto que acompanhou, né? Às vezes até acontece, por exemplo, a comandante é conhecida, já deu várias entrevistas, às vezes até o nome dela pode aparecer. Por quê? Porque esse nome é um nome público, um nome conhecido, e que quem criou essa fake news, sobretudo esses grupos criminosos, vão utilizar o nome dela porque sabem que aquilo atribui credibilidade àquele discurso. Uma outra forma de fake news que aparece, com menos frequência, mas também aparece, são as notícias, os conteúdos que nasceram para ser sátiras e que passaram a circular sem ser sátiras, né? Então, existem na internet vários sites que vivem disso, vivem de criar sátiras, de propagar humor, charges, etc. Eles também têm a sua função, mas essa função precisa estar, evidentemente, contextualizada e delimitada. Se essa informação sai de um contexto de sátira e passa a ser interpretada pelas outras pessoas
como verdade, também temos aí uma fake news instalada. Então, são várias situações possíveis, algumas em que o conteúdo é totalmente inverídico, outras em que o conteúdo é parcialmente inverídico, ou então descontextualizado, que podem levar a essa situação de uma fake news. É muito importante a gente ter responsabilidade, né? Quando lê e principalmente em transmitir, porque realmente a gente pode causar muitos prejuízos, muitas dores, né? E a guarda já tem bastante trabalho, de verdade, né, Lourdes, para combater. De verdade. Nós temos aí cerca de aproximadamente 4.000 atendimentos mês de situações das mais distintas. E nessas 2 últimas semanas nós tivemos aí que redirecionar nosso planejamento operacional para as escolas, para acalmar a comunidade escolar, para levar a segurança, de fato, para frente das escolas. E isso nos tirou de uma outra rotina de trabalho que fez falta, né? Fez falta. E para dar conta dessa situação, e muito bem colocado, porque nós mostrávamos para pessoas, assim como foto da viatura na escola, né? Olha, você consegue enxergar essa foto da viatura? Aqui só a viatura parada, não tem movimento na rua, não tem movimento na escola. Isso não está atrelado a essa situação que está descrita no texto. Então, acho que, de qualquer forma, tem esse momento da gente discutir com a população, com as pessoas, da importância que é verificar o que está escrito, se realmente aquilo tem a menor possibilidade de ser verdadeiro ou não, de checar a informação e não propagá-la, porque isso causa um prejuízo imenso, não só para essa dor das pessoas nesse recorte de tempo, mas também prejuízo para o trabalho, dessa dedicação nossa que precisou ser modificada, e nós deixamos outros campos aí descobertos, que são rotina nossa também de trabalho, de pessoas que precisam também dessa segurança, do patrulhamento, e nós tivemos que modificar tudo isso em razão da propagação desse... E criou um pânico, né, nas pessoas. Então, de fato, isso causou bastante prejuízo na nossa rotina. Infelizmente, o papo está muito bom, é uma conversa muito importante, muito urgente. Eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso, mas o nosso tempo acabou. Vou pedir para você, Fabiano, fazer suas considerações finais para se despedir da nossa audiência. Já que nós falamos bastante aqui da questão emocional, né, eu vou terminar com um apelo que é também emocional. Vou dizer assim, que antes de propagar uma notícia falsa, pense sempre nas pessoas que vão ser impactadas por ela e que talvez vão deixar de fazer alguma coisa importante, vão deixar de fazer algum atendimento que pode, de repente, salvar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém, em função de uma notícia falsa. Então, tem uma dimensão que é uma dimensão ética que está envolvida aí e que deve tocar qualquer ser humano, né? E uma vez uma informação lançada, não dá mais para voltar atrás. Como nós mencionamos, a correção depois não tem a mesma visibilidade. Então, muito cuidado antes de propagar, principalmente quando a informação te causar medo e quando ela disser exatamente o que você gostaria de dizer ao mundo. Lourdes, suas considerações finais? Vou um pouco nessa linha também, né, de dizer para as pessoas que elas têm responsabilidade sobre aquilo que compartilham, e que o compartilhamento de alguns tipos de informação, né? Chamar de informação, mas nem é informação de fato, pode sim disparar esse gatilho numa outra pessoa e causar um dano grave na sociedade em que ele está inserido. Então é preciso ter essa responsabilidade, pensando que você não sabe exatamente o que vai atingir no outro e o que pode ser disparado a partir daí. Inclusive incorrendo em crime ou contribuindo para que alguém cometa um crime contra a vida, que é o nosso patrimônio maior, nosso bem maior. E também nós temos aproveitado para conversar muito, Lília, da importância da proximidade dos pais com os seus filhos. Como nós falamos esse tempo todo de escolas, né, desses pais estarem próximos, de acompanhar as redes sociais que esses filhos fazem parte, monitorar seu telefone, monitorar a mochila, o que ele leva, o que traz da escola, e os pais também estarem próximos à escola.
participarem das reuniões, não dá para ir na reunião no dia que está marcado, mas então procura a escola depois, verifica como é esse comportamento do filho, da filha na escola. Então, essa proximidade ela é muito importante e a qualidade do tempo. Nós sabemos que os pais hoje trabalham muito, não tem como antigamente, né, mais tempo para estar com os filhos, mas no momento em que estiver, tem que estar de fato. Aproveitar essa qualidade do tempo com os seus filhos para tratar desses temas que são temas da família, de qual é o direcionamento que aquele filho ou filha tem em relação a alguns temas de violência, de criminalidade, de entorpecentes, né? Como isso está caminhando e se está alinhado com a educação que esses pais querem para os seus filhos. Então, estejam próximos, isso é muito importante. Muito importante. Se for para propagar alguma coisa, que sejam mensagens de respeito, empatia e amor ao próximo, porque a gente quer isso, né? Uma sociedade melhor para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês dois. E agradeço pela sua audiência. Continuem com a gente aqui na Educa TV, no canal 12.2, para Campinas e 49 cidades da nossa região. E acompanhe também a Educa TV nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.